Olá pessoal, vocês já perceberam aqueles momentos onde a gente tenta agradar a parceira ou o parceiro e não é bem aceito, ou às vezes não é nem visto? Por exemplo, você compra flores e não tem aquele reconhecimento, ou você faz um jantar e o marido não nota que tem uma coisa especial na mesa. É bem comum isso, e isso desgasta muito a relação, a pessoa se sente afastada, rejeitada, e isso começa a criar ruídos dentro dessa relação. E a sensação, em primeiro lugar, é de que parece que não faz diferença aquilo que eu dedico para o outro. Você, de alguma forma, se empenhou, você dedicou um tempo do seu dia, do seu momento, para criar uma coisa legal que pudesse agregar para o outro, e parece que é indiferente, tanto faz. E isso começa a mexer demais no nosso emocional. E aí vem um certo esfriamento, vem uma mágoa, uma frustração, uma tristeza. E se isso vai se repetindo, se isso se torna algo comum, o que começa a acontecer nessa dinâmica, né? A gente vai retrair para o outro, a gente vai começar a se fechar, a gente se distancia energeticamente e começa a nutrir uma raiva. E essa raiva, muitas vezes, ela vai estar remetendo a raivas anteriores, onde a gente já se sentiu não visto, não reconhecido, inadequado, invisível para o outro, né? Que é a sensação mais dura do que você realmente se dedicar a fazer alguma coisa que é para esse bem comum e tanto faz como tanto fez. Olha como a gente pode viver isso e ser tão cruel sem notar o quanto a gente está machucando a pessoa que está do nosso lado, que a gente ama e que a gente está num caminho juntos, né? Sim. E muitas vezes essa raiva ela vai para um lugar da raiva fria, que é a indiferença. Sim. Então você não precisa dar porrada ou ficar gritando, né? Aquelas coisas que a gente vê. Em geral não vai, né? Essa raiva fria, ela é aquela coisa que desce dura na garganta, assim, né? Que dá aquela pressão no peito. E é muito cruel você viver ao lado de alguém, né, com a indiferença. Ambos começam a ficar indiferentes, apesar de dormir na mesma cama. Então eu quero trazer um conceito que eu vi numa palestra do Lama Padmansanten. Ele é budista tibetano. Ele dizia que cada ser humano vive dentro da sua própria bolha. A Lu estava lá junto, né? E foi muito legal essa ideia, porque ela tem uma imagem bacana, né? São bolhas que estão andando por aí, cada uma bolha, e ele dizia assim: as bolhas geralmente não se conversam. As bolhas, cada bolha carrega as suas crenças, os seus hábitos, os seus certos, os seus errados, os seus valores, né, seus objetivos, e aquilo é uma coisa tão individual que não penetra na bolha do outro e não existe troca. E a gente dentro da bolha, a gente tem essa loucura de achar que o outro sabe aquilo que está passando dentro de nós. E quando moramos juntos, mais ainda. Então a gente tem essa loucura de achar que o outro sabe. É óbvio, né? Só que você está dentro da sua esfera, né, de valores e referências, expectativas e necessidades. E muitas vezes não tem muita clareza para si própria e espera que o outro perceba. Puxa, mas isso para mim era tão importante, você nem olhou para isso, né? Só que essa comunicação onde a gente realmente assume, ela é muito difícil. E aí é o ponto que a gente está trazendo. Às vezes a gente não sabe se a gente desconhece que a gente está nessa redoma para o outro e que o outro também tem o seu pedaço secreto, vamos dizer assim, como que a gente vai encontrar esse lugar que se encontra, que tem troca? Esse é o lugar desafiador, porque muitas vezes por detrás dessa raiva contida que vai fazendo a gente esfriar, ou a gente se tornar irônico com o outro, ou um esfriamento na intimidade sexual do casal, ou muitas vezes, sabe, uns jogos de compensação que começam a acontecer. Isso tudo começou quando a gente teve uma boa intenção, ou a outra pessoa trouxe isso de agradar, de fazer uma coisa para, né, ser bacana, ser gostoso. Isso passou despercebido, ou isso foi ignorado, ou isso foi simplesmente deixado para lá, passou batido mesmo. E aí a gente começa a nutrir esse fel, né, que é essa raiva dura, fria, que vai
exatamente mexer no nosso cardíaco. E o que tem aqui? Memórias, né? Quem será que te humilhou dessa forma antes, né? Em que momentos você já se sentiu desprezado, ignorado, não reconhecido, tanto que você se empenhou para trazer uma coisa para o outro? Isso é anterior. E às vezes a gente tem reações de raiva ou de inconformidade que estão muito superestimadas para o pequeno fato. Por quê? Porque isso ele remete àquela ferida que a gente já carrega dentro. E é nesse ponto que a gente precisa muito se autoconhecer, porque senão eu acabo às vezes transferindo para a relação ou para uma situação cotidiana um pacotão de dor, um pacotão de raivas e palavras não ditas. E aí vai provocar o quê? A reatividade do outro. E aí, ao invés da gente chegar naquele denominador que é o entrosamento, que é a troca gostosa, olha a confusão que a gente se meteu. Então se investigue, né? Não tem jeito. O autodesenvolvimento, o autoconhecimento, ele é a base de uma relação, pelo menos começando a melhorar. Então, se você não sabe o que tem dentro da sua bolha, se você não sabe às vezes que aquilo que está dentro da sua bolha nem é aquilo que você quer, porque você simplesmente gravou da sua família, da sociedade, da tua religião, que é assim que se procede, é assim que uma relação deve funcionar, é assim que a esposa se comporta, que o marido se comporta, às vezes isso não está nem atingindo realmente os seus objetivos, a tua alma, aquilo que você realmente deseja. Então, vamos lá, se conhecer. E se conhecendo, entendendo quem você é, você começa também a se abrir para entender quem a outra, quem o outro também é. Porque você vai entender, somos realmente dois seres muito diferentes. E graças a essas diferenças a gente pode ampliar, a gente pode conectar minha bolha com a bolha dela e fazer uma coisa nova, né? Então a gente pode crescer. Relação é para isso, né? São dois diferentes que se agregam e um vai passando para outro esses conhecimentos, essas possibilidades novas, vamos ampliando a nossa cabeça, mudando comportamentos, e para isso é necessário a gente sair um pouquinho dessa bolha, se conhecer, abrir para o outro e ter assim um espírito mais flexível para poder aprender com essas diferenças. E complemento um ponto, às vezes a gente não sabe da bolha e às vezes essa bolha ela se endureceu, e essa bolha às vezes ela é uma blindagem. Ela se torna realmente quase um escudo Obsessão. No qual eu me defendo da outra pessoa, né? Eu estou aqui na intimidade do casal por escolha, por uma decisão consciente, mas ainda assim eu me coloco nessa defensiva ou sinto que a outra pessoa está nisso. Esse é um caso mais complexo, a gente vai em breve trabalhar isso num outro vídeo, um tema que merece realmente uma atenção importante para a gente olhar, porque tem muitas coisas do que é feita essa armadura, né? Ela está envolvendo muitos aspectos de trauma, ela não permite que a gente veja o outro, nem que a gente possa se ver hoje no presente, porque a gente está congelado numa memória de dor lá de trás. Então vamos por partes, a gente está falando muito hoje nesse vídeo dessa questão do sentir que o outro não me vê, ou de que a gente não encontra esse lugar do entrosamento. A atitude de empatia parece que se perdeu, a gente consegue ser empático com causas sociais, com as pessoas do trabalho, com amigos, mas parece que com quem está aqui, dividindo a vida comigo 24 horas por dia, isso ficou morno, ficou sem graça, eu já não noto mais, entendeu? Tanto faz como tanto fez, e aí a gente está entrando nesse lugar de frieza, está machucando sem saber e está provocando esses desencontros que podem levar às vezes para discussões frequentes, para problemas derivados daí, né, Alex? Eu acho que esse é o movimento mesmo. A gente precisa sair desse lugar de achar que o outro está fazendo a favor ou contra, né? Na verdade, ele faz algo, ela faz algo, sim, porque é o hábito dele. Então, em primeiro lugar, vamos olhar o que o outro faz e dizer sim, assim é o outro, assim é a outra. E se a pessoa faz isso, às vezes é algo até meio prejudicial à própria pessoa, mas é muito importante a ela. Então, antes da gente querer mudar o outro, a gente tem que entender os motivos que estão por detrás, né? E aí a nossa compaixão, a nossa amorosidade começa a abrir.
e novos caminhos são possibilitados, mas sem a negação, sem a rejeição, sem essa casca que a Lu falou, que é algo às vezes realmente que é uma defesa, né, de traumas, que vamos falar num próximo vídeo. Então acompanhem os nossos vídeos aqui do Sim para o Amor, a gente sempre falando desse amor maduro, dessa autoconsciência, dessa relação que leva os dois a crescerem emocionalmente, como pessoas e até espiritualmente. E chegar nesse ponto denominador comum, cada vez mais por inteiro, cada vez com mais consciência e com qualidade de trocas. Então, se você tem comentários, escreva aí pra gente, deixa o like e até um breve outro vídeo. Um grande abraço.